contar para vocês uma história até bem conhecida. Eu acho que vocês vão se lembrar. Porque hoje nós vamos falar que o Senhor Jesus, ele resolve as coisas difíceis, sabiam? Às vezes, a gente tem alguma dificuldade para resolver os nossos problemas. Não é verdade? Tem vezes que a gente tem que, botar a cuca para funcionar e mesmo assim a gente não consegue. Porque existem problemas que são maiores do que aquilo que a gente pode resolver. Então, o Senhor Jesus, ele pode resolver qualquer problema. A gente vai me ajudar. Mostra um versículo que nós vamos. Aqui, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. E também o outro versículo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 e 3. Esses versículos já nos dão uma dica boa de que nós vamos falar, né? De qual problema que nós estamos falando, né? Mas havia, lá na região de Cafarnaum, uma casa muito especial. E essa casa era a casa do Senhor Jesus. Sabia que ele morava por lá? Então, as pessoas, ele tinha começado o seu ministério, as pessoas sempre paravam para ouvir ele falando, ensinando. Algumas pessoas admiravam seus ensinamentos, mas haviam outras que ficavam ali, alguns religiosos, eles ficavam ali vendo se o Senhor Jesus ia cair em alguma palavra. Para poder ter com que acusar ele, não é verdade? Mas olha, a notícia se espalhou. O Senhor Jesus está na casa dele. E saíram espalhando pela cidade. E aconteceu que muita gente foi para a casa dele. E não tinha lugar para mais ninguém, de tanta gente que tinha lá. E o Senhor Jesus estava ali ensinando para aquelas pessoas. Havia ali um homem. Olha a situação deste homem. Ele era um paralítico. Paralítico é aquele que tem paralisia em alguns dos membros. Provavelmente, ele tinha nas pernas, porque ele não andava. E ele vivia, olha só a situação, deitado. Naquela época, não havia cadeira de rodas como hoje, né? Então, era muito mais difícil. Então, imagina só a situação desse moço. Mas sabe, ele também ouviu que o Senhor Jesus estava ali na cidade. E tinha um detalhe muito importante, gente. Olha só o que ele tinha. Ele tinha amigos, verdadeiros amigos. Sabe, nós temos muitos colegas. Nós convivemos com os nossos coleguinhas da escola, nós convivemos com os coleguinhas vizinhos, às vezes brincamos. Mas sabe quem são os verdadeiros amigos nossos? São aqueles que nos falam a respeito do Senhor Jesus. Aquele que, mais do que falar, aqueles que nos leva até o Senhor Jesus. Sabe, esses amigos, eles fizeram uma coisa muito importante para a vida desse homem paralítico que vivia nessa situação. Ele ouvia falar que o Senhor Jesus curava as pessoas. Mas como é que ele iria chegar até a casa do Senhor Jesus? Eles tiveram uma ideia. Lembra que eu falei que a casa estava muito cheia? Não tinha, se eles fossem entrar pela porta, pela janela, não tinha nem jeito. Por quê? Porque estava muito cheia a casa. E eles tiveram uma ideia muito
difícil, mas também muito boa. Olha o que eles fizeram. Eles foram até o telhado da casa. Não tinha laje, as casas como as nossas casas hoje. Eles não precisaram quebrar a laje, mas eles tiveram que tirar as telhas, eles tiveram que tirar, às vezes, as palhas que eram colocadas em cima. E eles, olha o que eles fizeram. Abriram um buraco, tá dando para ver bem aí? Abriram um buraco e desceram. Provavelmente eram 4 amigos. Eles desceram com esse homem e foi exatamente aonde o Senhor Jesus estava. Agora ele estava na frente de quem? Do Senhor Jesus. Então, o que se esperava? Que o Senhor Jesus fizesse por eles. A gente pensa então, o Senhor Jesus ia curar ele. Olha o esforço que ele fez. Mas o Senhor Jesus falou assim, olha, filho, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Ixi! Mas tinha um monte de gente ali, não tinha? Eles estavam observando. Será que era isso que eles esperavam ouvir? Eu acho que estava todo mundo esperando ele curar aquele homem, não é? Fazer mais um milagre dele, ver aquele homem de novo andando, mais uma vez provar para aquelas pessoas. Mas sabe, o Senhor Jesus, ele também, ele é onisciente. Ele sabe tudo aquilo que a gente pensa. Ele sabe tudo que está no nosso coração e na nossa mente. E ele sabia que aquelas pessoas estavam pensando coisas ruins a respeito dele. Mas é fácil você vir e falar que os seus pecados estão perdoados. Era isso que passava na cabeça deles. Mas o Senhor Jesus virou para eles e falou assim, por que vocês estão arrazoando no seu coração? Por que vocês estão pensando essas coisas tão ruins, maquinando coisas mal no vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Para falar que estão perdoados os pecados, era necessário ser filho de Deus, não é? Era necessário ser Deus. Não é mais difícil? Por isso que eu digo, o Senhor, ele resolve as coisas que são difíceis. E olha, ele disse assim então, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, ele diz, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E olha, o Senhor Jesus virou para aquele homem, falou essas palavras, vai filho, levanta, pega o teu leito e vai para casa. E olha o que aconteceu. Rapidamente ele se levantou, pegou a cama dele e foi-se embora. Olha, ele obedeceu plenamente aquilo que o Senhor Jesus tinha falado com ele. Mas aquelas pessoas ali, a Bíblia fala assim, que as pessoas, todos, se admiravam. E todos falavam assim, jamais vimos coisa assim. Deus foi glorificado com mais esse milagre do Senhor Jesus. Tantas pessoas viram que, de fato, ele podia curar, que ele tinha poder para curar, mas principalmente que ele tinha poder para resolver o mais difícil.
que é o quê? A nossa situação de pecado. E olha aqui o que o versículo diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu para resolver o problema do pecado, resolver aquilo que nós não poderíamos resolver. Nós, no nosso estado de pecado, nós não podemos agradar a Deus. E mesmo que a gente se esforçasse, a gente não conseguiria, porque nós temos pecado. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele veio aqui nesse mundo e ele viveu puro. Ele não deixou de ser Deus, mas ele foi 100% homem. E ele não pecou. Por causa disso, é que ele pôde morrer. Ele pôde morrer pelos nossos pecados. E ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha quanto poder ele tem. Isso que para nós é impossível, ele pode resolver. E ele deseja resolver a nossa situação, a situação de cada um de nós. Que cada um de vocês possa pensar um pouquinho. Será que eu já invoquei o nome do Senhor? Será que eu já pedi para que ele resolvesse a situação do meu pecado? Eu vou falar o versículo aqui mais uma vez de Romanos 10 e 13. Vocês podem falar aí da casa de vocês também, tá bom? Que diz assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Guarde isso na cabecinha de vocês. Para que quando Deus convencer vocês do estado de pecado, vocês possam invocar o nome do Senhor. Porque ele sim, ele tem poder para resolver todo o problema. Essa é a história de hoje.